E aí, querida, como é que estão as coisas? A gente está usando o microfone da outra cama, que é da sala toda. Ah, Aí não precisa botar o microfone até a gente arrumar isso, entendeu? ótimo. O especial tá aqui, tá? Então, Tá.
Fica aí, Antônio. Bom, pessoal, muito boa tarde, quase boa noite. Beleza? Pessoal, de acordo com as nossas perspectivas, nós trabalhamos na aula passada. O que foi que nós fizemos, hein? Nós fizemos os exercícios relacionados a quê? Relacionados à primeira geração do modernismo. Ora, o que é que a primeira geração do modernismo, no que diz respeito à interpretação de texto, o que é que vai nos interessar? Vai nos interessar, em um primeiro momento, a divisão que foi feita em relação aos manifestos. Como assim, Neto? Existiram duas vertentes relacionadas aos manifestos que vão nos interessar na hora da interpretação de texto. Qual é a primeira vertente? Primeira vertente, a do pau-brasil, que em seguida se transformou em quê? Em movimento antropofágico. E do outro lado, nós temos o movimento que verde-amarelo, que em seguida os membros eles foram para o chamado grupo ANTA. Mas o que é que teve de interessante para a interpretação a partir desse processo? Que o primeiro, o pau-brasil, o movimento antropofágico, ele vai interessar por quê? Porque eles pegam a cultura europeia, a arte europeia, se inspira nela, portanto, não há rompimento, né? Não há aquele rompimento. Eles se inspiram na arte europeia, trazem essa arte europeia para cá e utilizam de uma forma eficaz no que diz respeito às temáticas e aos atores brasileiros. Então, esse grupo, ele não queria uma ruptura total com a Europa, né? Naquele momento, o principal centro cultural. E aí, em seguida, o grupo verde e amarelo, ele queria o quê? A ruptura total. Eles não queriam ficar dependentes ou vinculados, por exemplo, às vanguardas europeias. A tendência era haver ruptura total. Então, quando a gente vai ler os textos desse período, a gente tem que levar em consideração esse processo. Inclusive, a gente lembra que várias questões do Enem trabalham com essa perspectiva. Pois bem. Aí, pessoal, o processo foi passando, o pessoal da primeira semana conseguiu homologar as ideias no que diz respeito, pelo menos, à versificação livre, né? As rimas, ou seja, esse processo aí já, digamos assim, conseguiu uma certa popularidade. Porém, pessoal, diante dos fatores contextuais pelo que o mundo estava passando, isso não era mais suficiente. Quem pode me dizer aí quais fatores são esses? Nós temos a Grande Depressão nos Estados Unidos em 1929. Não bastasse isso, depois houve a Segunda Grande Guerra Mundial. Não bastasse isso,
O Vargas faz o que aqui? Faz um Estado Novo. E ele faz o quê? Censura? A censura. Ou seja, pessoal, vejam vocês que o Brasil de hoje, inclusive, já ainda tem uma certa dependência, certa não, né? Ainda tem uma dependência em relação a essas grandes potências. Imaginem vocês naquela época. Ou seja, se o mundo estava em crise, o que é que aconteceu com o Brasil? O Brasil, consequentemente, entrou em uma crise perversa. Não bastasse essa crise econômica, tivemos a crise de liberdade. Além do mais, pessoal, para completar, houve o quê? A grande seca, né? A grande seca. Então, a gente, de 1915 para cá, né? Houve uma seca que realmente assolou a economia da região Nordeste, principalmente. Porém, um fato interessante, advinda também, um fato advindo dos problemas externos, também veio atrapalhar a economia do Brasil. Qual era o nosso principal produto de exportação na época? Café. Ora, se o café era o nosso principal produto de exportação e o mundo estava em um colapso, o que é que aconteceu com o consumo de café? O consumo de café reduziu. Ou seja, pessoal, a crise severa se instalou de todas as formas aqui no Brasil. E sabe que pode ser que devido à Segunda Guerra Mundial foi implantado Como é? advindo da Segunda Guerra Mundial, e com a crise do café, foi necessário que o Brasil implantasse indústria aqui, que foi necessário, foi nessa época. Começou aí, assim. Esse movimento aí das revoluções industriais mudou também o processo aos poucos, né? Porque aqui no Brasil a gente sempre chega atrasado. Porém, o que é que eu quero analisar, pessoal? Eu quero analisar que esses fatores contextuais se voltaram para a arte, né? A arte, de um modo geral, eclodiu por esses princípios. Por quê? Porque o homem, o artista, a mulher, a artista, ela tinha que dar uma base de resposta para todos esses problemas. E aí eu pergunto, o que é que geralmente acontece quando o mundo exterior não vai bem? Quando eu falo mundo exterior do indivíduo, o indivíduo volta para dentro de si mesmo. Ou seja, a condição da própria existência humana começa a ser analisada por um tom, que, pessoal? Por um tom psicológico. Ou seja, o homem se volta para dentro de si, exatamente tentando achar respostas para esse processo. Aí eu queria, né, fazer a leitura com vocês aqui no TD de um texto do Carlos Drummond de Andrade, intitulado Mãos Dadas. Pegue o TDzinho para a gente ler. Não, aqui no final, leio do primeiro bloco. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei um cantor de uma mulher, de uma história.
Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei habitado pelos serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Ora, pessoal, aqui no Carlos Drummond de Andrade, né, eu coloquei aqui algumas temáticas importantes, como, por exemplo, textos relacionados à política, textos relacionados à sociedade, textos relacionados ao desejo de mudança, textos relacionados à ironia, tanto do homem, quanto de si mesmo, quanto da sociedade, textos relacionados às lembranças da infância, textos relacionados ao pessimismo, textos relacionados à religiosidade. Então, a gente pode perceber que o Carlos Drummond de Andrade, pessoal, foi um poeta multifacetado. Foi um escritor que trabalhou com muitas e muitas aí tendências temáticas. Ora, e aí eu pergunto, pessoal, quando eu coloco aqui, ó, principais características lá em cima da segunda fase do modernismo, falando de um modo geral, o que é que nós temos? Ó, sentimento humano em relação à vida, período histórico conturbado por conta da Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, pessoal, o homem volta para si mesmo na concepção do existencialismo. O homem procura respostas por meio da religiosidade, por meio do subjetivismo, por meio do homem versus sociedade. Ora, pessoal, na estrutura da poesia, por exemplo, e das temáticas do autor da segunda fase do modernismo, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, ó, não aquela discussão em torno da primeira fase do modernismo já não encontrava mais equilíbrio, já não encontrava mais validade para os problemas do homem da segunda geração. Então, esse papo de querer contra-atacar em relação ao parnasianismo, por exemplo, em relação ao realismo nu e cru, essa não era mais a preocupação deles. O que é que eles buscaram, pessoal? Que a arte tinha que servir ao escritor, ou seja, não existia mais aquele negócio de só fazer verso livre. Não. Se eu achar por bem que o soneto é a melhor resposta, por exemplo, para a minha temática, eu vou me utilizar do soneto. Se eu achar que o verso branco é a resposta ideal, eu vou fazer desse jeito. Ou seja, eles não se prenderam mais a esse processo, digamos assim, pessoal, relacionado à estética. Eles poderiam fazer poemas rimados ou não. Vai depender de cada um para falar com determinadas temáticas. Então, eu queria que vocês verificassem, pessoal, o que é que está sendo discutido aí no poema Montadas. Ó, vamos lá. Não serei um poeta de um mundo caduco. Quando ele diz isso, não serei um poeta de um mundo caduco, ele está fazendo referência a quem? Está fazendo referência aos velhos tempos. Está fazendo referência ao parnasianismo. Está fazendo referência ao academicismo. Porém, ó, também não cantarei o mundo futuro. A gente lembra que as vanguardas europeias, uma delas era o futurismo, o cubismo, que era o quê? A fragmentação da realidade. Ó. Então, vejo que ele também não está mais com essa preocupação. Ou seja, nem eu me preocupo com o passado, mas também não vou me preocupar com o futuro. Por quê, pessoal? Porque o meu presente exige de mim uma resposta. O meu presente
está muito complicado. O meu presente ele está abalando a sociedade por conta de todos os problemas. Ó. Veja que ele vai dizer isso agora. Ó. Estou preso à vida e olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grande esperança. Pessoal, vocês conseguem ainda ouvir, não sei como é que está ainda hoje isso, o grupo Legião Urbana? Já ouviu falar? Você já viu aquela música Teatro dos Vampiros? Essa é a única que eu não escuto. O Teatro dos Vampiros é o seguinte, ó. Sempre, olha só como é o existencialismo puro aqui de que nós estamos falando, ó. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou. Acho que não sei quem sou. Só sei do que não gosto. E nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelo canto. Aí ele vai dizer, ó, esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante, a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres, nós não estamos. Ó. O homem preso, né? Dentro de si mesmo. Aí ele fala, ó, vamos sair, mas não temos mais dinheiro, os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás, e a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Então, veja o que ele diz aqui, exatamente, ó. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Mas veja com a esperança, ó. Entre eles, considero a enorme realidade. Pessoal, como é que eu nutro grande esperança e entre eles vai haver, eu considero, uma enorme realidade? Então, veja que ele está pessimista, ele está preso à realidade. Ter esperança não vai ajudar em nada. Aí ele diz, ó, o presente é tão grande, ó, ou seja, o presente tem muitos problemas. O presente está sendo muito marcante. Portanto, ó, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos juntos. Vamos de mãos dadas. Aí ele vai agora, ó, não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. O que é que ele quer agora? Atacar a subjetividade. Ó. Eu também não interessa sentimentalismo. O momento, mais uma vez, é complicado. Portanto, eu não posso me afastar nem numa perspectiva de busca ao passado, eu não posso me afastar nem numa perspectiva de querer me agarrar ao futuro, mas também eu não posso fugir buscando sentimentalismos. Exatamente por quê? Porque isso não vai resolver. Aí ele diz, ó, não direi suspiros ao anoitecer, a passagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes, ó, ou cartas de suicídio. Veja que ele não quer fugir de jeito nenhum. Eu tenho que me apegar aos meus problemas. Eu tenho que me apegar à minha realidade. Ó. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, ó, no Teatro dos Vampiros que eu acabei de cantar, aliás, acabei de recitar aqui, do Renato Russo, veja que, de certo modo, ele faz menção nisso. Ó. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Ou seja, o negócio não está fácil. Voltamos a viver como há 10 anos atrás e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Ou seja, o cara que vive preso ao passado e que vai querer se apegar ao futuro não vai dar conta daquilo que o presente está oferecendo.
E se o presente está oferecendo uma dificuldade, eu tenho que enfrentar a dificuldade. Melhor que a gente faça isso de mãos dadas. Então, a gente pode perceber, pessoal, que o Carlos Drummond de Andrade ele busca, né, essa relação da sociedade, esse desejo de mudança, e que vai tratar a realidade com um certo pessimismo. Já lemos isso aqui na aula passada, mas eu quero ler de novo para a gente refletir dentro agora dessa nova perspectiva. Ó. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O homem aí, ele preso ao dia a dia, preso ao coloquialismo. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Ou seja, ele já está aí se referindo às grandes concentrações das grandes cidades. Então, a mudança, a urbanização, muitas vezes, no Brasil, desemprego. O homem atrás do bigode é sério. Olha, agora falando de si mesmo. Ó. Simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, baixo do mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, baixo do mundo, mais baixo é meu coração. Ou seja, nesse caso aqui, nem a própria poesia está dando respostas para os meus problemas. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido com o diabo. Galera, essa lua, esse conhaque, ó, é exatamente o que ele está discutindo no texto anterior. O cara fugindo da realidade, não. O cara fugindo da realidade. Então, a gente pode perceber, pessoal, que o Drummond, ele é considerado, né, o maior poeta do século XX, da literatura brasileira, não é à toa. Por quê? Ele consegue trazer para os seus textos aquelas discussões relacionadas da atualidade daquele momento. Sentimento do mundo. Bora ver, ó. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo de alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço, que me perdoeis. Quando os corpos passarem, aí ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e da microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. Ó, então, vejam que ele coloca realmente o dia a dia em seus versos. E aí, para encerrar aqui, né, antes de falar no meio do caminho, ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com José Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Ou seja, pessoal, a vida dos desenhos, né? A vida aí, ele tenta trazer
para nós uma rotina, porém, a rotina que não existe. Esse daqui, no último que o senhor me falou, o segmento inglês, a gente pode fazer que ele está fazendo referência à Segunda Guerra? Segunda Guerra. Aqui, começa daqui. Hum. Serve para uma guerra e é necessário Ah, sim, aquele... trazer fogo e alimento. Sempre disperso, porque o fronteira, muito disperso e dois. Onde está tapar e ficarei sozinho, desviando a inclinação. O cinema da vida da discopatia que habitava uma casa. Está falando de sentimento de mundo, né? Ó. Então, veja que o próprio poema Sentimento do Mundo, ó, ele está colocando todos aqueles problemas pelos quais passaram ele e a geração dele. E, para finalizar, né, o Carlos Drummond de Andrade serve no mesmo caminho. Lembra para mim? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas são tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, ele tenta colocar a banalidade do dia a dia, porém, na banalidade do dia a dia, vão acontecer os problemas. E os problemas, muitas vezes, eles são o quê? Recorrentes. E a gente não deve simplesmente pensar que os problemas não existem. Já pensou, meninas? Ó, se vocês pensassem que os problemas não existissem, vocês nem se preparariam para vestibular, né? Nem se preparariam para... Eu queria acreditar que esse problema não existe. Então, a gente queria, né? Porém, muitas coisas daquilo que a gente quer, como a gente viu aqui, ó, vai ter um eterno desencontro, né? Como aconteceu aqui na quadrilha. Galera, aí veio o nosso Murilo Mendes, que não cai, né? Tanto quanto o Carlos Drummond de Andrade, porém, é um autor expressivo nessa trajetória. Então, ó, quais são as temáticas? Vejam que muitas vezes essa busca pelo eu interior vai existir, ó, religiosidade, metafísica, e aí muitas vezes ele vai fazer referência ao Brasil colônia, exatamente porque, galera, botando a culpa nesse processo temporal de muitos problemas que aconteciam no Brasil, que era uma consequência disso aqui, ó. E aí ele era bastante irônico e fazia bastante paródia. Galera, que é uma paródia? O que é uma paródia? Você... É que eu só consigo pensar em paródia de música, mas não sei explicar. Pois é, não tem nada a ver. A paródia, no que diz respeito ao texto, é um processo de intertextualidade. Anote para mim, aí no TD, no Murilo Mendes, né? Ó. É um processo de intertextualidade, porém, o que é que ele vai fazer? Diferentemente da paráfrase. Galera, o que é uma paráfrase? Que eu vou representar a ideia mudando o conteúdo. Aliás, mudando a forma, né? Eu mantenho o conteúdo e mudo a forma. Já a paródia, não. Um texto vai fazer referência a outro para atacá-lo, para criticá-lo, tá? Para desfazer de suas ideias centrais. Bota aí. Pessoal, quem lembra, né, da canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, azar, que aqui gojeia, não gojeia? Ó, então o que a gente percebe aí? A gente percebe um romantismo ufanista, né? Amor aí à pátria, e a pátria, nessa ocasião,
ela era concebida como? Como perfeita, né? É um romantismo aí atuando. Ó. Aí ele vai fazer a paródia. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos, vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em famílias têm por testemunha Joconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Aí quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Pessoal, então o que é que ele está querendo aí fazer a contraposição da canção do exílio original? Ele está dizendo que o Brasil não pertence aos brasileiros, né? O Brasil é entregue, é um país vendido, que até as frutas que são daqui, porque servem a um outro senhor, são caras, né? Que eles chamam aqui de custam 100 mil réis, ó, a dúzia. Então, pessoal, vejam que eles tiveram essa concepção de liberdade estrutural e também liberdade temática. Cada um deles falando daquilo que acharem melhor. Então, não havia mais aquele pressuposto da primeira fase do modernismo, em que eles tinham que fazer aquilo lá, eles tinham que romper, né? Eles tinham que fazer uma nova literatura contra o quê? Contra os acadêmicos. Aqui não. Aqui eles tinham maior liberdade. E aí, pessoal, vamos agora pegar o Jorge de Lima, que é interessante, Jorge de Lima, porque, ó, ao mesmo tempo, galera, que ele fala da religiosidade, que ele fala também do cotidiano, mas aqui, ó, ele vai também trabalhar textos pelas classes menos favorecidas e a maioria dos seus textos dessa categoria faziam referência ao negro. Ou seja, pessoal, ele revisitou quem na literatura? Qual escola? Qual tendência literária? Quando ele vai falar da condição do negro. Não. O realismo falava de modo geral. Falava do pobre, do negro. Quem falava do negro propriamente dito? A terceira geração romântica. A chamada o quê? Geração condoreira. Em que o poeta dos escravos, né, defendeu com unhas e dentes essa trajetória aí de maus tratos relacionados aos escravos. Ó Deus, onde estás que não respondes? A segunda mão do século, a terceira condoreira. Aí, galera, dentro dessa perspectiva, ele faz como se fosse um neocondoreirismo. Ele revisita essa preocupação de falar também dos negros. Olha só, um dos seus textos mais importantes é a chamada Essa Negra Fulô. Texto, inclusive, espetacular para denunciar a condição do negro nas casas de família. Ele diz, ó, ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banquete do meu avô, uma negra bonitinha,
chamada negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ou fulô, ou fulô. Era a fala da Sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Essa negra fulô, essa negrinha fulô, ficou logo para uma cama, para vigiar Sinhá, para engomar para o senhor. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ou fulô, ou fulô. Era a fala da Sinhá. Vem me ajudar o fulô, vem abanar o meu corpo, que estou suada, fulô. Vem coçar a minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história, que eu estou com sono, fulô. Essa negra, fulô. Então, galera, o que a gente pode verificar aí? A denúncia, né, de submissão a que os negros eram submetidos naquela época. Então, vejam que essa poética aqui social também revisita as outras escolas anteriores, para que a gente possa perceber que esse movimento não ficou preso, como queria o Drummond, apenas às coisas o quê? Presentes. Eles faziam relações constantes com outras tendências de literatura. Aí vem, galera, a Cecília Meirelles, neobarroca, olha só, foi buscar inspiração no barroco. Por quê? Porque lembram, poeta do diabo, ele fazia muito essa relação, né? Efemeridade, a dualidade, também foi buscar inspiração no simbolismo, neossimbolista. Esse neossimbolista Porque assim, o que era que trabalhava o simbolismo? O que é que lembra? Uma relação com o sonho, uma relação com o homem voltado para si. Por quê? Porque a gente falou que, em relação aos fatores contextuais, o mundo, e principalmente o Brasil, passava por muitos problemas. Para dar conta disso, muitos o quê? Buscavam a religiosidade, buscavam a análise da própria existência, buscavam a própria subjetividade. Eles entravam para analisar dentro de si mesmo. Então, muitas vezes, ela foi fazer essa relação aí com o simbolismo. Então, diz aqui, vamos lá, motivo. Bora ler, para vocês perceberem. Além disso, né, marquem para mim, poesia intimista, ou seja, o homem para dentro de si, né? Poesia épica. Então, uma das espetaculares poesias dela é essa aqui, chamado O Motivo. Vamos lá, galera, Eu canto porque o instante existe. Olha só. E a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poético. Vou fazer a leitura, depois a gente volta para fazer a análise. Irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico. Se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa rimada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Pessoal, o que é que vocês perceberam aqui desse texto? Então, bora lá, passo a passo. Eu canto porque o instante existe. Galera, quem é que na literatura se apegava ao momento? Os românticos do Carpe Diem, né? Vamos
aproveitar o momento, porque a vida é passageira, a vida é efêmera. Mas aí ela quebra a expectativa e diz, ó, e a minha vida está completa, ó, mas não sou triste, ou não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Ou seja, pessoal, ela está dizendo que a vida dela está completa, mas não por causa da subjetividade, não por causa do sentimentalismo. Ela está completa porque na vida dela existe a poesia. Ou seja, quando nós temos um propósito, não é a alegria, não é a tristeza que vai me desviar do meu intento, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Ela tem um propósito. Qual é o propósito dela? É escrever. Ela não está nem ligando se ela está feliz ou se ela está triste. Para ela, isso não importa. Por quê? Porque quando ela está escrevendo, ela ultrapassa todos esses sentimentalismos. E olha que ela confirma isso, ó. Irmã das coisas fugidias, ó, não sinto gozo nem tormento. Ó, mais uma vez, ó. Eu não estou nem para positivo aqui, para alegria, e nem para tormento. Ó. Atravesso noites e dias ao vento. Ou seja, pessoal, atravesso noites e dias a escrever. Se, ó, olha só, se desmorono ou se edifico. Ó, vai ser, portanto, o quê? Antítese, ó, os opostos. E se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, ó. Tipo assim, pouco importa, pouco importa. Não sei se fico ou se faço. Sei que canto, ó. Sei que escrevo. Sei que faço poesia. E a canção, para mim, é tudo. Teu sangue eterno. Tem sangue eterno, a asa rimada. Por que, galera? Porque sangue eterno? Porque o meu corpo um dia vai se umedecer, ó. Meu corpo vai se calar. O meu corpo vai perecer. Porém, a minha poesia vai voar para a eternidade. Ela conseguiu? Sim. É tanto que nós hoje estamos falando dela, né? Ó, é exatamente essa perspectiva aí, ó, para vocês analisarem. O que isso quer dizer, galera? Quando se tem um propósito de vida, quando se tem um objetivo, a gente está acima dos momentos bons ou ruins. É como, muitas vezes, a galera do futebol até diz, não podemos achar que quando ganhamos, tudo está certo. Mas também não podemos achar que quando perdemos, tudo está errado. Bom, então vejam que ele vai atacar os dois extremos. Nem alegria demais na vitória, nem desespero na derrota. Por quê? Porque nós sabemos qual é o caminho que nós devemos trilhar. No caso deles, né? O caminho do trabalho. No caso dela, o caminho da escrita. Aí ela vem com esse retrato, ó. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, ela aí está refletindo, né? Está fazendo uma poesia intimista relacionada com o passado tempo, fazendo uma análise de que o tempo devora tudo. Pessoal, esse mesmo tema aí, que a gente vai ler também, acho que na próxima semana, João Cabral de Melo Neto, ele constantemente
fazia referência ao poder do tempo, né? Como já dizia também o Lulu Santos, nada do que foi será de novo de um jeito que já foi um dia. Lembra essa música? Nada do que foi será. Né? Para o ritmo. Então, ele trabalha muito também essa concepção. Meus amores, aí vem, né, o Vinição, o nosso Vinícius de Moraes. Ó, A gente pode dizer que teve um artista que ajudou muito a Cecília Meirelles. o artista. Portinari, com as pinturas que ela tinha com 15. Ah, sim. Na verdade, o Portinari, ele fazia, ele colocava em ponto alto o brasileiro, né? O brasileiro pobre. Por quê? Porque ele teve uma vida muito difícil. Ele veio, né? O pai dele, se eu não me engano, queria que ele fizesse para direito. Vocês estão confundindo. Enfim, eu sei que ele era um cara pobre e através da sua arte que ele englobava o quê? O povo brasileiro, trabalho pesado, né? Ele fazia muita referência à vida tropical aqui no Brasil, né? Também a vida nordestina. Então, ele também trabalhava não só no aspecto, como é que se diz? A gente pode dizer, um aspecto único, mas ele tentava relacionar todo esse processo aí da nossa brasilidade. Eu ia até botar uns quadros dele, né? Como aqui a gente está na interpretação, depois eu vejo como é que a gente faz. Me diga uma coisa, falar nisso, como é que é a divisão aqui no curso? Assim. Na linguagem? É só eu? Vamos lá. Bom, ele diz, ó, soneto da fidelidade. Aí eu quero que vocês analisem o que é que ele revisita aí, ó. De tudo ao meu amor, serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao pesar, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Pessoal, o que é que a gente pode verificar aí? Uma revisitação ao romantismo. Porém, eu não posso dizer que ele é um autor romântico. Por quê? O que é que faz aqui no texto a gente perceber essa ruptura com o romantismo? Não é perfeito. Não é perfeito. O amor acaba, né? O O amor só é perfeito enquanto ele durar. Exatamente. Ou seja, eu devo me entregar de corpo e alma enquanto o amor estiver o quê? Ardendo. O amor estiver na chama. Agora, eu também não vou me desesperar. Por quê? Porque eu sei que isso pode acabar. E acabar a qualquer momento. Que é exatamente, eu não tenho aqui. Sobre a separação? É. Tem mais. Ai, soneto da separação, olha só, galera. De repente, do riso fez-se o pranto. De repente, ó. De repente, do riso fez-se o pranto. Silencioso e branco como a bruma. Aí, galera. Branco como a bruma. Ele se refere aqui ao símbolo. É isso, né? Ó. Cruz e Souza. E das bocas unidas fez-se a espuma.
e das mãos espalmadas fez o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, aí, ele já está dizendo, né, que o amor, de repentemente, de uma hora para outra, pode acabar. E aí, o que é que eu quero que vocês percebam, galera? Que tipo de poema é esse aqui? Ele está dizendo o título, né? É o soneto. Por que é um soneto? Tem canal de literatura. 4 estrofes, né? 4, 4, 3, 3, né? Ó. Vejam que ele aqui, pessoal, ele faz um texto bastante formal, né? Bastante revisitando realmente os autores do passado. Ou seja, galera, esse mesmo cara que faz um texto desse relacionado ao amor, ele vem com realismo puro agora. Ó. A Rosa de Hiroshima. Ó. Pense nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas inexatas. Pense nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas com rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Galera, esse sem nada aí faz referência metafórica aqui à destruição, né? A destruição que é proporcionada aí, que tem como consequência depois que a bomba é estourada, né? Então, a gente pode perceber, galera, que é aquilo que eu disse. Eles conseguem revisitar várias e várias tendências, tudo por conta de quê? Dessa liberdade. Então, eu não vou agora me prender ao processo temático da primeira fase. Eu pouco também vou me prender ao que está dizendo o passado. Ou seja, eu vou usar a estrutura que eu achar mais pertinente para cada momento. Ou seja, pessoal, eles têm aí uma liberdade formal. Que horas são aí? 6h34. Então, dito isso, galera, esse pessoal aí, ó. Ah, ainda tem aqui receita de mulher, ó. As muito feias que me perdoem. Olha, cara, tá isso no poema. Mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso. Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de autocontrole. Em tudo isso, ou então que a mulher se socialize elegantemente em azul, como na República Popular Chinesa. Não há meio termo possível. É preciso que tudo isso seja belo. É preciso que súbito tenha-se a impressão de ver uma graça apenas pousada, e que um rosto adquira de vez, enquanto essa fosse só encontrável no terceiro minuto da aurora. É preciso que tudo isso seja sem ser, mas que se reflita e desabroche no olhar dos homens. É preciso, é absolutamente preciso, que seja tudo belo e inesperado. Então, é interessante aqui que, ao mesmo tempo que ele faz
um processo, digamos assim, apegado à beleza das artes, ele é bastante realista aqui, né? Ou seja, ele vai ser bem cruel, né? Em relação aí às mulheres que ele considera feias. As muito feias, que me perdoem. Mas beleza é fundamental. Galera, ele era tão bom de um jeito que ele foi um dos precursores de quê? Como assim? Para a Bossa Nova. Como assim? Ou seja, ele cantou muitas, ele fez parceria com o Toquinho, inclusive, né? Vinícius de Moraes, né? É, ele fez parceria com o Toquinho e fez muitas letras musicadas pelo Toquinho. Beleza aí, galera? Sim. Aí, nós temos agora, né? Falado aí da poesia, chegou o momento de falarmos da prosa, né? Chamada prosa de 30, romance de 30 ou regionalismo de 30. Galera, por que que não é coincidência que vários autores do regionalismo de 30 são nordestinos, né? Por conta dos fatores sociais, contextuais, né? Porque passavam os nordestinos naquele tempo. Então, ó, vamos lá. Romance psicológico, o que é que isso quer dizer? Eles analisavam friamente, profundamente, o psicológico das suas personagens, né? Romance do ciclo da seca e dos ciclos econômicos. Por isso mesmo, destaque para o regionalismo, o Nordeste, o trabalhador, o operário, conflito entre classes, operário versus patrão, romances urbanos e sagas familiares. Então, vamos analisar aqui, pessoal, o 15 da Raquel de Queiroz. O 15 igual seca no Nordeste, mais duas vidas, igual a professora e o retirante. O romance dá, ó, em dois planos, o enfocando o vaqueiro Chico Bento e sua família, o outro a relação afetiva de Vicente, cujo proprietário e criador de gado, e a Conceição, que era sua prima culta e professora. Lá se tinha ficado Josias, na sua cova, à beira da Europa. Veja que ela é bastante direta, né? Não perde tempo com firula. Com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Galera, vamos analisar aqui comigo. Ó. Como é que a gente pode perceber o enfoque que ela dá à morte? O enfoque da morte, eu não tô O falando. enfoque aqui, ó. Quero dizer assim, ó. A sua cova vai mais estrada. Ó, na sua cova, à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feitas pelo pai. Ó, veja que ela não perde tempo, ficou em paz. Ela não se importa, porque ele já sabia que depois do tempo ele ia pro mesmo buraco. Ou seja, a morte era uma Certeza. salvação, Parte também. salvação do sofrimento, né? Ó. Ou seja, veja que ela não relata a dor da morte. Ela trabalha a morte como um alívio, né? Como um alívio daquele sofrimento. Por quê? Porque ficar aqui na Terra só iria aumentar o sofrimento, porque a morte é certa. E a morte nessas condições.
seja, ela estava aí até meio que trabalhando o determinismo, né? Ou seja, o homem aí não tem forças, não tem condições de se salvar do seu futuro, né? É aquilo lá e acabou-se. Aí a gente pode perceber, pessoal, que no Vidas Secas do Graciliano Ramos, ele tem também mais ou menos a mesma postura relacionada tanto à temática como à linguagem. Ó. Só que ele é mais detalhista. Ele é mais detalhista, ele é mais psicológico, até, né? Ele bota realmente a gente para no seu interior mesmo. A obra retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas, assim, ó, áreas menos castigadas, porque não existia a área que não fosse, né? Ó. O livro possui 13 capítulos independentes, menos o primeiro, mudança, e o último, fogo. Bora lá. E andavam para o sul, logicamente, porque o sul seria a salvação, né? Por que os capítulos são independentes? Metidos, né? Por que os capítulos são Porque independentes? ele vai contar uma história, não uma sequência. Ele conta a história aqui, aí já conta outro aspecto. Tipo Né? uma crônica, cada um. Pronto, como se fosse uma crônica. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se com uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, sim, a Vitória e os dois meninos. Pessoal, o caso aqui do Fabiano, como é que era o ser psicológico dele? Ele era brutalizado, ele não tinha muita dicção, né? Exatamente o que o aproximava ainda mais dos animais. Ele mesmo não tinha, ele tinha essa percepção do modo de ser dele, né? Ele era totalmente pessimista. Ele via que as pessoas sempre queriam o enganar, né? Como realmente acontecia. E para isso as pessoas usavam as palavras. Ó. Aquilo que ele era fraco, que era trabalhar com as palavras, as outras pessoas engabelavam o Fabiano exatamente pegando pela palavra, né? Ou seja, pessoal, quem não tem estudo, dificilmente vai conseguir ter um fim, né? Digamos, um modo de vida satisfatório. E aqui, com o Fabiano, aconteceu exatamente isso. E aí, galera, vem a figura do Jorge Amado. Talvez, né? O mais popular. Tieto do Agreste, ou seja, o cara teve muitas obras ensinadas lá, principalmente pela... Foi queimado, depois foi escondido, não podia ser traduzido. Foi. Porque, assim, ele, com exatamente Capitães da Areia, foi o que ele fez. Por favor, da gravidade. Ele denunciou a realidade das crianças. Ele denuncia a realidade das crianças. Além disso, ele coloca o homem burguês, né, como, ao mesmo tempo, vítima das peripécias do menino. O menino invadia a casa deles, o menino roubava. Ou seja, é como se ele estivesse fazendo uma denúncia. Ó. Burguês, tem que cuidar da sociedade que está ao redor. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai ter consequências disso.
Então, por que muitas vezes, galera, a gente aqui, nós somos, graças a Deus, como é que eu posso dizer? Porque muitas vezes a gente não vê o problema privilegiados. Por quê? Porque muitas vezes, quando o cara, eu vou dar uma aula na periferia, aí vocês vão ver que o negócio parece uma outra cidade, sabe? Principalmente porque existe a periferia, que é aquela de passagem, e aquela que o cara entra mesmo, assim, porque o cara vai dar uma aula. Meu irmão, por exemplo, foi dar uma aula, ele passou no concurso público e tal, aí foi dar uma aula lá, no colégio pai, o cara teve que ser escoltado. Porque ele foi querer botar moral no aluno lá, um aluno de gangue, não sei o quê. Ou seja, é uma situação, é uma realidade totalmente diferente. Ou seja, nós temos aqui várias cidades em uma só. E a gente não percebe. Por quê? Porque não é muito noticiado. Quando é que é noticiado? Quando acontece algum crime bárbaro, como foi aqui, daquela... A dona cadeirante, né? Não, que estava no carro. Assistência social, né? Acho que foi. Acho que foi. Pronto. Ou seja, quando acontece isso aí é que a galera noticia. Mas se não, né? Então, ele trouxe isso à tona. Ó. Imagine para vocês perceberem um homem burguês se sentindo ameaçado e colocando, eles achavam que ele estava colocando ideia na cabeça do menino, que na realidade poderia fazer a mesma coisa. Ó. Olha só. Os Sem Pernas convidou a todos para ir ver o carrossel na outra noite, quando acabariam de armar. Naquele momento, todos os pequenos corações que pulsavam no trapiche, que era onde eles ficavam, né, invejaram a suprema felicidade dos Sem Pernas, que era o meninozinho aleijado, né, foi do crime e acabou se matando. Até mesmo Pirulito, que tinha quadros de santos na sua parede. Até mesmo João Grande, que nessa noite iria com o querido de Deus ao candomblé de Procópio, no matuto, até mesmo o professor, que era o único, não, o professor era meninozinho também, mas ele era professor porque ele era o único que sabia ler. Só para vocês perceberem a condição. E o professor que lia livros. E quem sabe se também Pedro Bala, que era o líder, né? Que nunca tiveram inveja de nenhum, porque era o chefe de todos. Ó. Então, ele coloca aí, entre aspas, uma condição de denúncia da realidade, né? Ó. Ele denuncia realmente as condições dos pobres, a condição dos menos assistidos, e, no caso aqui, ele vai colocar como herói, né, os vilões, que eram os meninos que roubavam, ou seja, eram vítimas da sociedade, vilões porque roubavam e invadiam as casas lá, porém, ele tinha que fazer essa denúncia social. Por quê, pessoal? Porque, na visão dele, essas consequências que acontecem no dia a dia é por causa dessa desigualdade social. É aquele processo. Se o cara não tem nada a perder, para ele o que vier, tá bom. Né? Então, ele faz muita gente refletir sobre isso. Né? E aí, pessoal, temos o José Lins do Rego, e a obra dele, Menino de Engenho, né? Ó, trabalhando memória, e os engenhos da cana-de-açúcar, mais a seção versus decadência. Pessoal, imaginem vocês como deve ser a vida de quem vive cortando a cana-de-açúcar para colocar lá no caminhão, né? Trabalho braçal, sol afino, ou seja, o cara realmente trouxe à tona todas essas problemáticas. Ó. A narrativa se dá em primeira pessoa, e o menino Carlos conta suas peripécias no engenho Santa Rosa, retratando fielmente a vida de todos aqueles que povoavam as fazendas que cultivavam cana-de-açúcar, apontando suas tensões sociais envolvidas em um ambiente de tristeza e decadência.
É o primeiro livro do ciclo da cana-de-açúcar, publicado em 1932. Ó. Era um menino triste. Gostava de saltar com os meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metiam-me com os moleques por toda parte. Mas, no fundo, era um menino triste. Às vezes dava para pensar comigo mesmo. E solitário andava por debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. Pensava então naquilo que junto da gente eu não podia pensar. Já estava no engenho há mais de 4 anos. Mudara muito desde que viera de Recife. Ou seja, pessoal, as condições ruins, né, a que ele estava submetido, iria o transformando. Nós temos também, pessoal, o Érico Veríssimo, né, que exceção, ele é uma exceção dos demais, por quê? Porque ele é do Rio Grande do Sul, né? Todos os outros aí, nordestinos. E ele tem, pessoal, esse livro fantástico, O Tempo e o Vento, que é a saga familiar, que é o retrato político histórico do Rio Grande do Sul. É uma série literária dividida em O Continente, de 1949, O Retrato, de 51, e O Arquipélago, de 1961. O romance conta uma parte da história do Brasil, vista a partir do sul, da ocupação do continente de São Pedro, até 1940, de 1745 até 1945, que é o fim do Estado Novo, através da saga das famílias Terra e Cambará. Pessoal, tem um capítulo lá, depois, quando vocês tiverem um tempinho, dê uma olhada na chamada Ana Terra. Mas pesadíssimo aquilo que ela passa. Maneco apagou a lamparina e a luz alaranjada ali dentro da cabana, de repente, se fez cinzenta e como que mais fria. As sombras desapareceram do pano onde Ana tinha o feito olhar. Ela, então, ficou vendo apenas o que havia nos seus pensamentos. Seus irmãos tinham levado Pedro para bem longe. 3 cavalos e 3 cavaleiros andando à noite. Pedro não dizia nada, Pedro Terra, né? Não fazia nenhum gesto. Não procurava fugir. Sabia que era seu destino ser morto e enterrado ao pé de uma árvore. Ou seja, galera, aquele velho lance da vingança, né? Briga lá por terra, etc. O que foi que aconteceu com ela? Mas, casado. Deu uma lidinha. Não vai botar spoiler aqui, não dá certo. Não. Mas é muito. Mas é só essa parte. Tá? Aqui se refere ao capítulo lá da Ana Terra. E, pessoal, para nossa surpresa, ó, temos o Dionélio Miranda. E ele tem o seu romance mais importante, Os Ratos. Por que os Ratos estão ganhando relevância agora? Porque foi indicado pelo ITA. Né? O livro Os Ratos é um dos 3 livros cobrados pelo ITA, que ele vai fazer aí uma prosa urbana, mais a metáfora do capitalismo. Por quê? Porque ele foi, como se diz? Ele, por conta da dívida, ele teve uma dívida, e aí ele teve fornecimento de água, fornecimento de comida interrompido, porque ele estava devendo. Aí ele vai querer se aventurar na grande cidade, atrás do grande dinheiro. É aí onde as coisas ruins realmente acontecem. Né, galera? Ó, tudo quando há problema financeiro, destrói tudo. Destrói família. É por isso que muitas famílias, né, que a gente entende muitas vezes, se apega àquele modo de vida, por quê? Porque sabe que sem recurso o negócio desanda. Ó. Vamos ler aqui só para a gente perceber. Ó. Ali perto, no ruído, do móvel dali do quarto, venha, incorpore um chiado amor funido. Tem medo de decompor esse conjunto, de seguir uma linha qualquer naquela massa.
Agora é um guinchinho. Várias notinhas geminadas. Parou. O seu chiado voltou a ter aquela uniformidade, aquela continuidade. E o meu marido, que vai fazer nada, como ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as caixas? Vai perambular pela rua, ou vai para comer? Ele se põe a escutar totalmente, um esforço para afastar aquele conjunto amorfo de ruidozinhos, aquele chiado. Lá está um canto no chão, o guinchinho, feito de várias notinhas geminadas fininhas. São os ratos. Vai escurar com atenção, vai encurtar com atenção. A respiração meio parada. Hão de ser muitos. Há várias fontes daqueles guinchinhos. E de quando em quando no fogo, em vários pontos rufar. A casa está cheia de ratos. Está com sono, mas é preciso reagir, é preciso examinar bem. E ele passa outra vez a sua ideia numa crítica, vê tudo quanto há de sensato e de absurdo nela. Acordar Adelaide, ouve a sua voz volumosa, retumbando ali dentro do quarto. Ouve-se dizer com voz cavernosa, estranha, sair do silêncio. Adelaide, Adelaide, ela não acorda no primeiro momento. Adelaide, não se anima. Talvez que o filho se mexa, que ela se acorde. Aí então, com voz baixa, natural, apenas informativa. Adelaide, você não tem medo que os ratos possam? Sim? Está mexendo no dinheiro? Não mexe, não. E ela se volta outra vez na cama para dormir. Ou seja, galera, Já tava doido, né, praticamente. já está acostumado com aquilo, né? Ou seja, a rotina tão sacrificada de um jeito, se o rato não vai mexer com o dinheiro, por ela, tanto faz, né? Então, só para a gente perceber como eles querem mexer, né, no nosso eu interior, trazendo aí as várias condições a que um homem pode estar estabelecido. Então, meus amores, a gente fez aqui, né, uma viagem sobre as principais tendências relacionadas à segunda geração moderna, tanto da prosa quanto da poesia. Então, eu coloquei aí alguns exercícios. Eu queria, pelo menos, rapidez. Não dá. Hum? Não dá. Agora são 2 minutos. bom. Então, ó, fica para a próxima aula, tá? A gente continua. Tentem fazer antes, para ver se confirma esse gabarito. Eu não confirmei o gabarito ainda, tá? Tentem fazer, se tiver alguma diferença, entre em contato comigo no grupo, tô lá no grupo, né? Para mim esperar para a próxima aula. Beleza, meus amores? Um capricho, obrigado pela presença. Até a próxima. Espero que o debate tenha sido bacana. Sim, foi ótimo. Obrigada. Valeu, pessoal de casa. Tamo junto. Valeu, Bilal. Believe, né? Bilal, Believe. Valeu.